Colocar para Obrigada. gravar, tá? E vamos, quer dizer, querem fazer mais alguma pergunta? Eu vou abrindo os slides enquanto isso aqui. Podemos começar qualquer coisa com o tempo, vamos perguntando. Então, deixa eu só... Ok. Pessoal, ontem no final, né, da nossa aula, a gente estava falando dessa questão da depressão, e aí essa parte ela tinha ficado assim, para mim não tinha ficado muito bom. Então, vou só retomar daqui, como eu disse para vocês, para a gente poder finalizar, tá? Então, assim, aqui a gente está dando um destaque, né, para questões bioquímicas, questões que estão ligadas com a ocorrência, o surgimento de depressão, e que vão além dos aspectos puramente emocionais, né? Vamos dizer assim, só os pensamentos, aquilo que não é muito palpável, e vem para aspectos químicos, estruturais, né? De alterações que acontecem no sistema nervoso ligados à depressão, tá? E aí, pessoal, a gente tinha falado um pouquinho, né, aqui, e eu queria chamar a atenção de vocês, então, novamente, né, para esse finalzinho da aula de ontem, para que a gente possa fechar de uma forma bem mais tranquila, tá? Então, a gente estava falando muito dos eventos estressores, né? E aí, só para a gente arrematar esse assunto. Então, o estresse, pessoal, ele vai estar mesmo ligado, né, a alterações no hipocampo, né? Ele pode provocar, por meio daquelas relações que a gente falou, né, da influência para baixo, do retorno, né, do feedback que vem do corpo lá para os neurônios, ele pode causar essas alterações no hipocampo. Essas alterações são alterações plásticas que a gente fala, né? Então, são aquelas alterações ligadas a neuroplasticidade, que a gente estudou na aula passada, e aqui dando essa pegada, né, que às vezes a neuroplasticidade, ela tem esse aspecto, entre aspas, ruim, né, porque as alterações plásticas, elas vão acontecer, e eu falo isso entre aspas também, para o bem ou para o mal, né, a gente tem alterações plásticas que a gente estudou, por exemplo, onde a gente vê que o exercício, que a fisioterapia, né, que as atividades que a gente prescreve para o nosso paciente podem provocar modificações, que eu vou chamar de modificações positivas, né, no cérebro da pessoa, mas a gente também vê que algumas alterações, elas vão perpetuando questões, entre aspas, negativas, né, elas vão perpetuando situações ali que vão alterando os comportamentos, alterando a bioquímica, alterando as células, tá? Então, o estresse, ele tem esse potencial aqui de causar essa alteração no hipocampo. Drogas antidepressivas, aqui a gente está falando de drogas em geral, não estou falando de uma classe específica, tendem a impedir esse efeito, tá? E um dos fatores, justamente, é aumentar a expressão de fator neurotrófico. Fazendo o gancho aqui, pessoal, como eu tinha dito para vocês, né, eu deixei dois artigos separados para vocês, e se vocês olharem o artigo 2, tá, que eu deixei lá no grupo para vocês, no artigo 2, na parte da discussão, ele fala justamente o papel da fisioterapia, tá? Então, nesse caso aqui do artigo 2, ligado muito ao exercício físico, mas fala da questão da fisioterapia como um estimulante, tá? Da expressão de fator neurotrófico. Então, o que quer dizer isso, gente? As drogas antidepressivas, né, aumentam, é o que se acredita, a expressão de fator neurotrófico no hipocampo. E o exercício também, tá? Então, quando a gente pensa na fisioterapia, né, nesse aspecto, realmente, do movimento, da atividade física, de quebrar aquele ciclo que eu falei para vocês, né, das coisas ruins que vão se perpetuando, um dos efeitos fisiológicos é justamente, tá, aumentar esses fatores, e com isso
diminuir os efeitos, né, dessas alterações no hipocampo. Diminuindo as alterações no hipocampo, o que a gente espera de benefício? Melhorar sintomas da depressão, tá? Bem, outra questão, né? Facilitação de neurotransmissão serotoninérgica, então da serotonina, também diminui e atenua essas consequências comportamentais, né, em relação ao estresse, tá? E aqui, de novo, pessoal, a fisioterapia nesse sentido, né, do exercício físico, ela parece também influenciar nessa liberação de serotonina. Então, além da questão da medicação, a importância da atividade para aliviar esse processo, tá? O terceiro ponto, então, a gente tem, né, o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem no nosso cérebro. Então, quando a gente tem, né, aumento do glutamato, a gente também tem esse efeito de diminuição dos aspectos depressivos, né? Aqui, gente, os estudos de fisioterapia, os estudos de atividade física não falam tanto do glutamato, mas a gente entende que uma vez que a gente está exercitando o nosso cérebro, né, a gente está estimulando, a gente está influenciando a secreção de glutamato. Se a gente está, né, numa situação onde a gente exercita pouco, a gente estimula pouco, essa liberação de glutamato também vai estar diminuída, tá? Então, aqui a gente tem, né, três aspectos importantes: fator neurotrófico, serotonina e glutamato, que são, então, né, questões, fatores, neurotransmissores, substâncias importantes nesse aspecto da depressão, que são influenciados por medicação e que podem ser influenciados também por mudanças da rotina, tá? A princípio, eu vou colocar assim, no estudo do artigo 2 que eu disse para vocês, né, que eu recomendo muito que vocês leiam, vocês vão encontrar também algumas informações das principais atividades que foram pesquisadas nesse estudo, mas todas elas muito ligadas a movimento, tá, gente? Então, tirar a pessoa do casulo, tirar ela daquele estado, né, fechado, daquele estado que ela está ali de perpetuação daquele ciclo negativo, tá? Bem, um outro aspecto, né, que parece estar relacionado à hipocampo e à depressão, é que nos animais, né, em estudos animais, o hipocampo parece estar hiperativo nas pessoas, né, que apresentam depressão ou resistência a antidepressivos, né? Então, esse hiperativo aqui, gente, eu vou falar com base no que eu vi no meu doutorado, tá? Então, no meu doutorado, a gente promoveu, né, uma lesão no hipocampo dos ratinhos, né? E aí, depois, gente, dessa lesão, a gente estudou o que ia acontecer no cérebro desse ratinho, no hipocampo, e a gente estudou o que ia acontecer influenciado pela musicoterapia. Então, meu doutorado, ele foi, né, nessa área de comportamento e a lesão no hipocampo e a musicoterapia. E os animais que tiveram mais alterações relacionadas à depressão e ansiedade, eles tinham, gente, um excesso de celularidade no hipocampo. Então, mesmo após a lesão, né, eles tiveram uma resposta orgânica onde teve uma neurogênese muito grande no hipocampo e que tudo ficou muito confuso. Então, ao invés de você ter, né, uma neurogênese controlada, vamos dizer assim, funcional, você teve um estímulo que provocou uma bagunça, tá? Resumindo a história. E aí, essa bagunça toda, esses animais apresentavam um comportamento maior em relação à ansiedade e à depressão, tá? E também em relação à memória, mas a memória ainda é algo que a gente ainda está estudando, né? Então, apesar de eu ter terminado o doutorado, os estudos continuam
eternamente. E nesses aspectos aqui a gente observava. Aí você vai falar assim para mim, Mara, mas neurogênese, você não falou para a gente, né, que animais adultos não formam neurônio? Gente, o hipocampo é o único lugar no cérebro onde a gente forma neurônio depois de adulto, tá? Então, não sei se vocês sabiam disso. Eu dou aula muitas vezes falando, né, que não nasce neurônio depois de adulto, mas no hipocampo isso acontece, tá? Então, é outra coisa, né, que a gente estuda também. No hipocampo, a gente tem a formação, a neoformação de neurônios, e isso que aconteceu, né, eu posso contar para vocês dessa minha experiência de pesquisa mesmo com esses animais. E só para contar a verdade toda, né, para falar assim, né, que o que aconteceu, né, com a música. Então, o que aconteceu, gente? A gente estimulou com a sonata de Mozart. Eu não sei se vocês já ouviram a sonata de Mozart. É uma música que ela tem muitas nuances, altos e baixos, tal, e às vezes ela é um pouquinho perturbadora. Então, a gente fez uma diferença de dosagem, como se desse um medicamento, a gente deu uma dosagem menor e a gente deu uma dosagem maior de música. Os animais que receberam muita música, um excesso, uma dosagem grande, acabaram que tiveram resultados piores também, tá? Então, mesmo a música, né, conclusão do estudo, mesmo a música, ela tem que ser dosada, né, quando a gente vai aplicar como forma de tratamento. E eu falo para vocês, né, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir um pouquinho da sonata de Mozart, vocês vão ver, né, o bichinho ficar ouvindo aquilo 12 horas por dia vai dar uma enlouquecida mesmo, tá? Eu falo aquilo porque eu ouvi muito, sabe, gente? Durante 5 anos do doutorado, Jesus amado. Então, só para contar, né? A gente procurou tratar com a música, e daí os animais que receberam uma dose menor de música, vamos falar assim, eles tiveram resultados melhores, então tiveram aspectos da ansiedade e da depressão que melhoraram. Já os animais que receberam um excesso, tá? Eles também tiveram um excesso de resposta. Gente, a gente faz testes com o ratinho, né? Que tem um aparelho assim que ele é alto do chão, para que o ratinho apresente determinado comportamento, e é para ele ficar em cima desse aparelho, né? Esses ratinhos que receberam excesso de música, gente, eles pulavam do aparelho, pra vocês terem ideia, sabe? Era um negócio bem esquisito, né? Para falar o mínimo. Mas um dia, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre isso também, eu passo para vocês, tá? A referência do artigo que a gente escreveu, tá bom? Mas, pessoal, então, só para a gente ter uma ideia melhor dessas questões, né? E, embora não tenha sido objetivo do meu doutorado, o complexo amidalóide estava ali perto, né? O complexo amidalóide, então, nas imagens, fica do ladinho do hipocampo. E ele também apresentava alteração, tá? E só para a gente ter, né, esse fechamento, parece que o hipocampo e o complexo amidalóide hiperestimulado, vamos dizer assim, né, anormal, tem um papel muito importante na consolidação e evocação de memórias aversivas, que foi a última coisa que a gente falou ontem. Ou seja, gente, essas estruturas, elas estão muito ligadas, né, quando elas não estão funcionando direito, elas estão muito ligadas ao pensamento negativo. Sabe, a gente chama de ruminação, sabe aquela coisa, a mágoa, uma coisa que te magoou, que te machuca e que você fica o tempo inteiro voltando na sua cabeça, voltando na sua cabeça, voltando na sua cabeça. Então, está muito ligado a alterações aqui. E é isso que a gente fala, né? Então, ó, o hipocampo ruim e o processo amidalóide ruim influenciam o comportamento, né? O comportamento acaba retroalimentando essa hiperatividade, né? Essa ação ruim, e quanto pior ele tiver, mais pensamento negativo você tem. E aí isso gera esse ciclo todo, tá? Mas é bem interessante, né, gente, esses estudos, essa observação, e lembrar, né, que o papel do terapeuta aqui eu vou falar em geral, né, nosso, de outras terapias, de mudanças comportamentais, vai ser tentar quebrar esse ciclo, tá? Não que você não vá recair, tá, gente? Se alguém aqui, né, já passou por processos aí, que todo mundo já deve ter passado,
de perdas, né, de estados depressivos, mesmo que tenha sido pontuais, por conta de uma perda que você passou, por conta de um momento ruim na sua vida, você sabe que vira e mexe, você está lá de boa, de repente, vem aquele negócio na cabeça, fica, ai, meu Deus do céu, lá vai eu de novo, né? Com aquele pensamento ruim tomando parte da minha cabeça de novo, tá? Então, aqui acho que eu fecho melhor essa linha de raciocínio em relação a essas estruturas, né? É, os neurotransmissores e o aspecto da depressão. Eu estou chamando a atenção do hipocampo, realmente, gente, porque, como eu disse para vocês, foi o que eu mais estudei na minha vida, né? Mas existem todas aquelas outras áreas do circuito também que são afetadas e que daí a gente precisa estudar também mais, né? Aprofundar mais para a gente poder entender direitinho. Tranquilo? Vou continuar aqui depois, né? A gente, qualquer coisa, tira mais dúvidas, tá? E a ansiedade, né? Então, a ansiedade, gente, também, ela está muito ligada à depressão e as áreas alteradas são muito parecidas. Então, por exemplo, essas coisas que eu falei, né, do hipocampo e da amígdala, cabe muito bem para a ansiedade também. Embora os sintomas possam ser diferentes, né? Em pessoas que têm ansiedade e depressão, são duas alterações psíquicas que caminham muito juntas, tá? Então, essa frase eu acho muito interessante, né? Se alguém aqui sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade ou já sofreu, vai saber que isso aqui é muito verdadeiro, que é o seguinte, né? Ansiedade é isso, nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando, né? Então, não aconteceu ainda, né, gente? Às vezes você nem sabe por quê, às vezes você nem identifica o porquê, mas dentro da sua cabeça você já está vivendo um turbilhão ali de muitas vezes de descargas, né? De neurotransmissores, de ativações cerebrais que até chega a repercutir em você, então você sente taquicardia, você sente frio na barriga, você sente falta de ar, às vezes a pessoa tem a sensação que vai morrer. Eu falo para vocês que eu passei um período bem complicado, justamente quando eu estava fazendo doutorado, né? Fazendo doutorado, trabalhando demais. Eu passei um período complicado que eu fui parar no pronto-socorro 3 vezes achando que eu estava infartando. Isso com sintoma, gente. Dor no peito, taquicardia, falta de ar. Aí eu chegava lá, fazia exame, tudo, e não era. E era ansiedade, tá? E aí você pergunta assim, mas tinha alguma coisa que te provocava? Gente, eu juro para vocês, né, que uma coisa que me provocava um certo ataque de pânico era a mensagem da minha orientadora do doutorado, sabe? Coitada, hoje eu amo ela, mas eu vivi uma época um pouquinho estressante. Mas às vezes era do nada, gente. Eu estava aqui, por exemplo, estou aqui dando aula para vocês, numa boa, e de repente, puf, vinha, né, aquela descarga do quê? Descarga de adrenalina, né? Descarga da suprarrenal, de cortisol, e dá todo esse tipo de sintoma na gente, tá? Então, a ansiedade, ela traz para a gente um pouquinho desse aspecto, né? Mas fica sempre uma pergunta, gente. A ansiedade ela pode ser considerada boa, né? Então, só para a gente analisar. A ansiedade ela pode ser relacionada ao estresse, até pode ser considerada como uma resposta emocional normal e adequada ao estresse agudo. Gente, eu vou fazer uma viagem, tá? É normal que eu sinta uma certa ansiedade, não é? E é importante, me faz eu me ligar, né? Eu ficar atenta, eu pegar e me mexer, por exemplo, para eu arrumar minha mala, meus documentos, minhas coisas. Quando eu estou numa viagem, né, eventualmente, uma viagem internacional que tem alguns eventos, algumas situações novas para a gente, né? Poxa, eu nunca passei por determinada situação, então te faz ficar esperto, ligado, isso é importante para a sobrevivência, né? Isso eu estou falando do estresse, da ansiedade ligada a esse estresse agudo, um evento pontual. O problema é que, no entanto, o estilo de vida estressante pode levar ao comportamento ansiogênico patológico, que acaba por desestruturar as relações sociais e a saúde da pessoa que sofre esse processo.
Então, afetando, gente, o social, afetando o emocional, o comportamental, e como a gente já viu aqui ao longo da aula, afetando a bioquímica do corpo, os hormônios, as reações, as células como um todo, tá? Então, existe, né, a chamada ansiedade boa, que é importante. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma prova, né? Eu vou fazer minha seleção aqui para eu entrar no mestrado, no doutorado. É claro que hoje eu vou ter ansiedade, mas isso é importante porque mesmo antes, na hora que você chega, por exemplo, diante de uma banca para uma entrevista, ou diante de uma entrevista de emprego, um pouco dessa adrenalina é bom para te deixar mais esperto, te deixa mais ligado, né? Deixa seu cérebro ali ativo, preparado para determinadas situações. O problema é isso aqui, é o estilo de vida, que infelizmente estamos muito mergulhados atualmente, né? Porque queremos ou não, porque vivemos esse mundo que a gente vive hoje, porque a gente se deixa envolver por coisas que a gente não precisaria se envolver, né? Porque a gente dá importância demais para redes sociais ou para excesso de informação, seja o motivo que for, aí a gente poderia ficar horas aqui discutindo isso, tá? Mas vamos lá. Define-se ansiedade como estado emocional transitório flutuante no tempo, caracterizado por um sentimento subjetivo conscientemente percebido de tensão, apreensão, e que pode estar carregado de pensamentos negativos também, né? Mas, como eu disse, se isso é momentâneo, gente, você pensa no que pode dar errado para que você já ache a solução, né? Então, se eu estou me preparando para uma entrevista de emprego, eu posso simular comigo mesma, tal coisa pode dar errado. Então, por exemplo, para eu chegar lá pode ter trânsito. Então, eu vou pegar e eu vou sair de casa com uma certa antecedência para não correr esse risco, tá? Então, tem coisas normais e, se isso for excessivo, aí a gente passa, né, para outra barreira. Geralmente, a ansiedade é acompanhada por sintomas físicos, como ataques ou tremores, tensão muscular, dor de cabeça, sudação, né, que é suar, boca seca, dificuldade em engolir, dor abdominal, que pode aparecer, né? E a dor abdominal pode ser o único sintoma estressante, especialmente uma criança e também no idoso, então tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Às vezes, sintomas como taquicardia, taquipneia, diarreia, necessidade frequente de urinar, fadiga, irritabilidade, diminuição da capacidade de concentração, entre outros, também pode aparecer. Já sentiram ansiedade, gente? Todo mundo, eu acredito, né? Sim, Isso aqui não eu, tem jeito. Pessoal, a gente tem aqui alguns, vamos chamar assim, alguns níveis de ansiedade, tá? Então, a gente tem o chamado traço de ansiedade, que é uma característica emocional constante de uma pessoa, tá? E que pode ser considerada patológica. O que é isso, gente? O traço de ansiedade é algo que você carrega. Então, existem pessoas diferentes, cada um aqui é único, e você sabe, gente, será que você consegue identificar em você mesmo que você tem um traço de ansiedade? Sabe aquela coisa, tá vendo essa expressão aqui, ó? Às vezes, sei lá, deixa eu pensar numa coisa simples da vida, né, que acontece no nosso dia a dia. Sei lá, gente, sua máquina de lavar roupa estragou. Meu Deus, é o fim do mundo, né? Então a pessoa ela já tem essa característica que é dela e que muitas vezes faz ela reagir de uma forma mais exacerbada às situações. Então aconteceu um negócio, a suprarrenal dela já faz assim, né? Já secreta um monte lá de cortisol, mineralocorticoide, você já fica, né? Bem, quem tem traço de ansiedade aí? Eu tenho, tá? Então, quem tem sabe o que eu tô falando, né, pessoal? Eu queria muito ser de boa, gente. Sabe a pessoa de boa? Assim, né? Entre aspas, o mundo tá caindo ao redor da pessoa. Calma, né? Chama aqui para frente, como eu disse para vocês, chama aqui para frente. Não, vamos ver, peraí. Estragou a máquina? Vamos ligar para o moço que arrume, pronto, né? Para de sofrer. Mas
para quem tem traço de ansiedade, sabe o quanto que é difícil mudar esse comportamento. Porque, às vezes, gente, é uma questão genética mesmo, né? Você traz isso escrito nos seus genes, mas é possível mudar e controlar, tá? Não que a gente não escorregue de vez em quando, né? A gente escorrega. Bem, o estado de ansiedade, gente, ela já é um transtorno, vamos dizer assim, né? Um estado que não é patológico, é normal, né? Então, ansiedade pré-viagem, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, né? E quando a gente fala no transtorno de ansiedade, então o transtorno de ansiedade já é uma disfunção, uma doença diagnosticada, né? Então, você já tem ali uma doença identificada, né, uma alteração, e que está te levando a esse transtorno com manifestações físicas e que muitas vezes acarreta prejuízos na sua vida, né? Às vezes esses prejuízos, gente, são só internos, né? Você consegue ali disfarçar bem as situações, mas às vezes esses prejuízos, esses transtornos, eles começam a afetar o seu emprego, as suas questões, né, de relacionamento realmente, como lidar com as pessoas, tá? E aí, claro, né, a gente precisa muitas vezes de uma intervenção aqui, que é uma intervenção mais pontual, né, uma intervenção mais assertiva, tá? Então, os transtornos de ansiedade, né, que é a doença propriamente, são caracterizados pela presença de sentimento desproporcional, de medo e preocupação em resposta aos estímulos ambientais ou aos estímulos internos, tá? E é uma das desordens mentais mais comuns no tempo em que vivemos, né? Porque a gente não consegue muitas vezes controlar. E, gente, quem tem ansiedade, né? O extremo da ansiedade são as crises de pânico, tá bom? Que daí é um transtorno mais grave ainda. Mas quem tem ansiedade, quem tem transtorno de ansiedade sabe. Às vezes não é, às vezes não, né? Na verdade, sempre não é porque você quer. Não é porque eu quero ficar ansioso, não é porque eu quero, né? Eu não fui parar, falei o meu exemplo no pronto-socorro porque eu queria chamar a atenção. Realmente eu sentia fisicamente aquilo acontecendo, né? Eu sentia fisicamente aquilo acontecendo. E aí não tem jeito, pessoal, você tem que parar, muitas vezes, né? Reorganizar a sua vida, reorganizar suas coisas e concluir algumas coisas. Então, por exemplo, concluir o doutorado para mim foi algo que melhorou muito o meu transtorno de ansiedade, mas eu fiz tratamento medicamentoso, fiz terapia, aromaterapia, musicoterapia, tudo que eu podia fazer para poder, né, chegar nesse ponto que eu estou hoje, felizmente. Não vou falar que estou curada, porque eu tenho traço de ansiedade, né? Mas eu estou muito bem equilibrada atualmente, mas às vezes é um caminho longo que a gente tem que percorrer para isso, tá? Então, gente, muito importante a gente conhecer esses aspectos também, e como eu disse, às vezes, né, a gente identifica isso no nosso paciente e a gente tem que procurar formas, né, de ajudá-lo, seja pelas terapias físicas mesmo, que a gente veio comentando, seja pelo correto encaminhamento dessa pessoa, né, o correto encaminhamento para que ela procure alternativas, né, para que ela procure ali algum tipo de equilíbrio. Claro que no idoso, gente, quanto mais, né, a gente vê essas alterações, muitas vezes mais difíceis, porque às vezes são coisas que estão muito profundamente enraigadas na pessoa, né? E ela vai ter dificuldade para se libertar. Então, o que a gente conseguir fazer de ajuda externa vai já trazer benefícios, né? Mesmo que eventualmente a gente tenha, né, um pouquinho mais de dificuldade com o idoso nesse sentido, assim, de precisar de um tempinho mais de dedicação. Só um minuto, pessoal. Tava fazendo um barulho, melhorou, né? Não, continua. Vocês estão ouvindo um barulhinho do fone? Sim, tá Sim. uma interferênciazinha. Tá, mas espera só um pouquinho.
Acho que agora melhorou. Melhorou, né? Tá me ouvindo? Por enquanto, não, tá barulho ainda, parece que tá... Que estranho. Aqui para mim melhorou. Eu vou tentar tirar o fone. Às vezes, na hora que tira o fone, fica muito barulho externo. Melhor sem? Não sei, talvez sim, não sei. Tá, vamos talvez sim, né, gente? Vamos fazer assim um pouquinho, aí qualquer coisa eu interrompo, faço intervalinho para reiniciar aqui e a gente volta. Mas se der para aguentar assim um pouquinho, a gente vai assim um pouquinho, tá? Aí vocês me dêem um retorno, tá bom? Para mim tá falhando de vez em quando também, a voz está sumindo. Eu não sei se sou eu aqui com meu fone, ou se para todo mundo está acontecendo isso também. Segundos mudo, entendeu? Vocês estão percebendo, gente, algumas falhas também? Não, aqui tá tranquilo para mim. Depois que tirou o fone, saiu um pouco aquele barulho que tava fazendo aquela interferência. Aqui não, para mim, né? Não sei pro pessoal. Mara, para mim também de vez em quando falha, mas é assim, já aconteceu no sábado passado, na outra aula também, assim, você fala e fica mudo e aí volta. Fica uns 2, 3 segundos mudo, volta. Entendeu? Eu não sei se é alguma coisa da internet, né? Pode ser internet, mas assim, eu não acho que isso atrapalha a aula. Tá, vamos tentar aqui qual que vocês me digam. Eu tenho um microfone também, mas quando eu coloco o microfone aqui, eu não consigo escutar vocês. Mas qualquer coisa, depois a gente volta com o microfone, tá? Depois do intervalo. Mas se tiver muito Não está atrapalhando, não tá atrapalhando mesmo, não. Esses segundos aí não está atrapalhando, não. Tá. Então, olha só, pessoal, a questão das áreas, né, do circuito anatômico da ansiedade. Então, lembra aqui que a gente falou muito, né, do sistema límbico? Então, todo o sistema límbico muito ligado a esse circuito, muito parecido com o que a gente tinha visto da depressão também, né? E o córtex pré-frontal também aqui ligado a todo esse processo, tá? Então, diferentes regiões do encéfalo, especialmente o sistema límbico, estão envolvidos na modulação e expressão do comportamento ansioso, né? Dentre as regiões que mantêm estreita relação com o controle da ansiedade ou com o desenvolvimento do comportamento ansiogênico, destacam-se a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Sendo que aqui o córtex pré-frontal também entra muito, né, gente, a ação em relação a essa questão do pensamento, né? Daquele pensamento, muitas vezes, que a gente vai tendo das coisas negativas. Lembra que eu falei para vocês? Então, de você pegar e ficar ali, né, pensando nas possibilidades do que pode dar errado. E às vezes isso se torna algo muito importante nas questões de ansiedade, tá? Bem, a gente também vai ter os neurotransmissores, né? A neuroquímica envolvida. E para ansiedade, desculpa, o sistema dopaminérgico parece ter um papel central nesse comportamento ansiogênico, né? Essa imagem aqui, gente, ela está trazendo para a gente, né, aquelas regiões que a gente tinha falado, né, que são as áreas principais ligadas à ansiedade, e tá aqui do lado, ó, mostrando as vias que a gente vai ter, né? Então, nessa característica toda, né, de comunicação do hipotálamo, da amígdala, do tálamo, do córtex, a gente tem diferentes neurotransmissores agindo, tá? E aí parece que para a questão de ansiedade, o sistema dopaminérgico, ele vai ter uma ação importante. E muitas vezes, gente, até um excesso de excitação do sistema dopaminérgico. A dopamina, eu falei na aula passada para vocês, quando a gente falou do Parkinson, ela não tem um papel só de controle de movimento, ajuste de movimento. Ela também tem um papel muito importante aqui no circuito das emoções. E esse papel dela, gente, se ela estiver desregulada, ela acaba provocando alterações nesse circuito, tá? Outro neurotransmissor, a serotonina, vai ser importante no controle neuroquímico da ansiedade, tanto o bloqueio dos receptores quanto o bloqueio da síntese
produzem efeitos ansiolíticos, tá? Então, a serotonina também tem um papel importante, e a serotonina, ela tem um papel duplo. Por quê? Dependendo de onde ela vai agir, ela provoca efeito ansiolítico. O efeito ansiolítico é o quê, gente? É diminuir a ansiedade. Dependendo do local onde ela atua, ela provoca efeito ansiogênico, tá? Então, a serotonina, por exemplo, ela pode ter um efeito ansiogênico se ela estiver agindo na amígdala, e ansiolítico se ela estiver agindo na matéria cinzenta periaquedutal. Então, estou dizendo isso porque, gente, tratar a ansiedade não é fácil, não é um medicamento qualquer que vai conseguir agir ali. Quando vai pensar realmente em terapia medicamentosa, tem que ser muito bem analisado, né, pelo médico, pelo psiquiatra ali que está conduzindo esse tratamento, para que alcance o efeito desejado e não tenha, na verdade, um efeito rebote. Eu sempre falo, gente, para a nossa vida, tá? E principalmente para idosos, que o acompanhamento psiquiátrico, ele é extremamente importante, gente. Um bom psiquiatra, tá? Uma boa prescrição de medicamento diminui demais o sofrimento dessas pessoas. Porque quem sofre de ansiedade, quem sofre de depressão, sabe o quanto isso é martirizante para a vida, né? Então, quanto que isso acaba, muitas vezes, atrapalhando demais, né, a qualidade de vida daquela pessoa. E aí, gente, é essencial, e eu acredito muito nisso mesmo, um acompanhamento com um bom psiquiatra. Então, dos pacientes que eu já tive, dos pacientes que eu já atendi, né, idosos, com quadros de demência, com quadros de ansiedade e depressão, porque muitas vezes, acompanhando a demência, vai acontecer alteração nos neurotransmissores em gerais, e esses quadros surgem. Quanto melhor medicados esses pacientes estavam, menos eles sofreram, tá? E eu estou falando em relação realmente a sofrimento da pessoa. Então, é importantíssimo, no meu ponto de vista, né, lógico, além do papel que a gente faz, um bom controle medicamentoso, né, a qualidade de vida que essa pessoa vai ter na velhice é extremamente importante. E às vezes, gente, até isso está relacionado com o próprio sono. Não é o nosso foco aqui, mas todas essas alterações de neurotransmissor, a gente falou ali atrás, né, que essa área como um todo, do sistema límbico, do diencéfalo, está relacionada com o ciclo circadiano, com o controle do sono e da vigília. Então, o que acontece? Se essa pessoa ela tiver, né, um controle de sono ruim, impacta em toda a vida dela. Quem já sofreu aqui de abstinência de sono, pessoal? Quem já sofreu aqui de insônia? O que acontece, né, com vocês? Se alguém aqui já passou por isso, pode contar. Eu, quando estava, vou falar de mim, né? Eu, quando estava naquele processo que eu contei para vocês, na ansiedade e tudo mais, eu passei por distúrbios de sono que eu achei que ia enlouquecer, que eu não dormia. Então, não conseguia mais dormir. E isso é extremamente desgastante para a gente, né? Eu não sei se aqui no curso de vocês têm alguma disciplina que fala das questões do sono, né, no idoso, mas é muito interessante de estudar também, tá, gente? E aí, todo esse processo que a gente está vendo aqui, né, do impacto do estresse, das alterações no hipotálamo, das alterações hormonais, das alterações nessas regiões que controlam o comportamento, altera o comportamento, gerando estados de ansiedade, de depressão, de demência e de transtornos de sono, tá? E, de novo, né, quanto mais esse ciclo se perpetuar, mais difícil vai ser para essa pessoa, pior a qualidade de vida dela, né? Mas estudar o sono do idoso, gente, é extremamente importante. Tem umas pesquisas muito legais que falam em relação a essa, né, questão da qualidade do sono, e também umas pesquisas muito legais que falam, inclusive, né, da questão do paciente que dorme pouco, e daí depois ele pega, né, e fica cochilando durante o dia.
é aquela pessoa que às vezes está conversando, no meio da conversa ela cochila, que isso não vai ser reparador para essas questões todas que a gente está vendo aqui de neurotransmissão, quanto o sono regular, tá? Mas só fazendo esses parênteses aqui para a gente, né? Então, pessoal, só para a gente ir citando, né, todas as alterações, outro neurotransmissor envolvido com o processo de ansiedade é o GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro, tá? Então, lembra que eu falei que o glutamato é o principal excitatório, o GABA é o principal inibitório, tá? Então, a relação entre o GABA e a ansiedade evidencia-se no fato de que todos os ansiolíticos conhecidos facilitam a sua ação, né? Então, já se descobriu, né, gente, que para combater a ansiedade, muitas vezes tem que facilitar a ação do GABA. Seus efeitos ansiolíticos parecem consistir em reduzir o funcionamento de grupos neuronais do sistema límbico, inclusive a amígdala, e o hipocampo, responsável pela integração das reações de defesa contra ameaça ou dano ou perda, ou ainda evocadas por situações novas. Então, lembra que a gente falou da hiperatividade da amígdala e do hipocampo? Então, aqui também, né, quando a gente tem essa hiperatividade, eu falo especialmente da ansiedade com a amígdala, por conta de que a amígdala desperta na gente o medo, né? Então, a gente pode também ter essa ação do GABA funcionando melhor ali e controlando, né, essas relações. Pessoal, o que a gente tinha para dizer a respeito da ansiedade era isso, né? De novo, eu vou destacar para vocês que, embora a gente não tenha muitos estudos, né, fisioterapêuticos, eu vou assim dizer, em relação a essa ação, né, da fisioterapia nos neurotransmissores, a gente tem evidências bem sólidas das questões relacionadas ao exercício físico, tá? Então, essas evidências em relação ao exercício físico, elas existem e elas são bem importantes e a gente estuda, né? A gente tem muitos estudos que provam isso. Também, né, como a gente tem que abrir o leque, né? Eu disse para vocês, por exemplo, a minha experiência com a musicoterapia. Embora eu não tenha estudado necessariamente música agradável, entre aspas, né? Eu fui procurar o efeito de música. E aí, então, né, muitos estudos são feitos com a sonata de Mozart, e essa foi a nossa tentativa, né, de verificar. Mas o uso, né, desses instrumentais variados, eles vão ser importantes nesse processo também. Então, eu acredito nisso, né? No artigo 1, que eu passei lá no grupo para vocês, eles falam, além da atividade física, no 2 fala muito de exercício físico, tá? No 1, eles falam muito dessa relação dos jogos, da musicoterapia, da aromoterapia, desses tratamentos, né, associados que a gente pode ter para melhorar a qualidade de vida, então, nessas interações neuronais do nosso paciente. Eu falo que hoje, gente, eu, Mara, como profissional, tá? Então, eu uso hoje, né? Eu fui aumentando meu leque com os anos. Eu uso música, eu uso aromaterapia, eu uso cromoterapia, então eu fui fazendo cursos, né? Eu gosto disso. Eu atualmente estou fazendo uma pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa, que também está me abrindo um outro leque, e eu acho que a vida é isso, pessoal. Eu sempre fui muito uma pessoa da ciência, né? Quem me conhece aqui mais tempo sabe, né? Eu fiz todo tipo de formação que eu podia fazer em relação à ciência mesmo, que eu digo, né? O tratamento ali que foge um pouquinho do holístico, e eu cheguei a um ponto da minha vida, especialmente com o que eu vivi, então isso partiu muito da minha necessidade como pessoa, como eu disse para vocês, né? Eu, uma pessoa extremamente racional, a hora que eu me via ali numa crise de ansiedade, eu ficava indignada, né?
Falei, como? Né? Não está acontecendo nada, como é que eu estou sentindo isso? Como é que eu estou achando aqui que eu estou infartando, né? E eu estou falando um relato pessoal da minha vida mesmo, gente. E a partir da minha busca, né, por mim, eu entendi que a gente também pode ter essa ação. Então, eu gostaria também aqui nesse momento, né, embora não seja o ponto principal da aula, de chamar a atenção de vocês a isso e lembrar sempre, né, nós que trabalhamos com gerontologia, pessoal, a necessidade de conhecimento nosso, de ferramenta, é muito mais ampla do que uma pessoa que trabalha com neuro, por exemplo, só, né? Que trabalha só com ortopedia, que trabalha só com cardio, que trabalha só com respiratório. Por quê? No idoso, no universo do idoso, a gente trabalha com tudo. A gente vai lançar mão de tudo, a gente vai trabalhar com todas essas variáveis que a gente comentou aqui nessa aula, tá? Tudo bem, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Muita coisa, né? Espero estar contribuindo aí para o crescimento de vocês. Para mim, né, como eu vivenciei tudo isso, eu falo que é muito fácil para mim falar sobre isso e, de repente, estimular uma sementinha aí, né, para que vocês também possam, no futuro, trabalhar com essa área, né, de repente, buscar alternativas. Queria ver se vocês querem perguntar alguma coisa desse ponto. Tranquilo? Tudo certo, professora. Gente, agora só falta para a gente falar sobre a demência, tá? Então, a gente vai... Ai, peraí, que acho que eu parei de compartilhar, né? Espera só um pouquinho, deixa eu voltar. Opa! Espera só um pouquinho que saiu aqui, pessoal. Então, a gente vai começar a falar de alguns aspectos da... Ixi... Não está aparecendo a telinha. Só um segundinho, gente. A gente vai começar a falar de alguns aspectos, né, ligados à demência. Vamos começar aqui, adiantar um pouquinho, e daqui a pouco a gente faz um intervalinho, tá bom? Eu só estou tentando voltar aqui o compartilhamento aqui. E aí, gente, eu sei, né, que vocês já devem ter também, né, estudado em alguns momentos, algumas vezes, vários aspectos da demência, né, do Alzheimer e tudo mais. O meu objetivo principal aqui vai ser a gente trabalhar alguns conceitos gerais, mas eu também vou tentar dar essa visão que eu estou passando aqui na disciplina de vocês, de algo que vai um pouquinho além realmente, tá? Daquela questão que a gente costuma ver nas disciplinas que a gente já estudou aí ao longo da vida, tá? Bem, então, para a gente pensar, né, quando a gente fala em demência, a gente muitas vezes estuda o seguinte, né, que dentro desse quadro de alteração cognitiva, né, chamada demência, de comprometimento que a gente vai ter a interferência, né, ou a disfunção, a interrupção de processos ligados a esses 6 pontos aqui, né? Então, a pessoa que tem a demência, que manifesta a demência, muitas vezes ela vai ter comprometimento de algumas faculdades mentais, né? E as principais faculdades mentais vão ser a inteligência, a cognição, a memória, os transtornos cognitivos, né? As questões comportamentais, os quadros confusionais agudos e o estabelecimento da demência propriamente dita. E aí, para a gente começar, eu queria passar alguns conceitos básicos, tá? Então, a inteligência ela está ligada à totalidade das funções cognitivas que compreende o pensamento humano e as funções corticais altas que formam a mente humana.
Então, gente, inteligência acaba reunindo tudo, né? A totalidade das funções cognitivas. Cognição, né? O conceito básico é um processo de estar consciente, saber, pensar, aprender e julgar. E a gente vai ter algumas esferas, então a gente tem as gnosias, que é o reconhecimento de objetos familiares, rostos, símbolos e assim por diante. As praxias, que é o conhecimento automático de que fazer em determinada tarefa. Então, se eu olho uma caneta, eu sei, eu tenho esse conhecimento automático na minha cabeça que a caneta serve para escrever, né? Eu não pego a caneta e como a caneta, né? Eu não entendo que a caneta é algo para comer, mas que a caneta é um objeto para escrever, tá? Isso quando a gente tem esses processos funcionando normalmente. A linguagem vai ser a capacidade de comunicação, né? E quando a gente pensa, então, por exemplo, na afasia, é uma alteração da linguagem, né? A gente tem diversos tipos de alteração de linguagem. E a outra esfera que a gente tem da cognição é a memória, tá? Então, é muita coisa, né, gente? Mas é o estar consciente diante, né, dessas várias variáveis aqui, dessas variáveis que a gente tem que compõem esse escopo, tá? A memória, né? O conceito geral é uma função cognitiva específica de armazenar e resgatar informações. Na aula passada, a gente citou alguns tipos de memória, aqui a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho diferente. Então, a gente pode ter a memória episódica, semântica, de procedimentos e operacionais, tá? Memória episódica é um sistema de memória utilizado para lembrar experiências pessoais vividas em um contexto próprio. Por exemplo, o telefonema de um amigo, o jantar da noite passada. A principal área, né, onde fica armazenada esse tipo de memória é o lobo temporal, mesial, o hipocampo e o córtex entorrinal e o prosencéfalo basal. Então, o temporal, né, e parte aqui do sistema límbico, tá? Então, está mostrando aqui um pouquinho da memória episódica, tá? Dos pontos que está na parte, né, do hipocampo, do sistema límbico. Aqui está trazendo o pré-frontal, mas o temporal é o que vai ter mais destaque. A memória semântica vai ser o armazenamento de conhecimentos de fatos e de conceitos, inclui todo o conhecimento do mundo ao nosso redor, né? Então, por exemplo, a cor de uma determinada flor, o nome do presidente do Brasil. Então, são os conhecimentos realmente de fatos, né? A cor do céu, a cor do sol e assim por diante. Está mais ligada à região inferior e lateral do lobo temporal, tá? Então, aqui, região inferior do lobo temporal, mas também já vai aparecer na área motora suplementar, putamen e córtex pré-frontal, também aqui na imagem, né? Destacando para outras funções. No caso da semântica, o azulzinho aqui, tá? Aí depois a gente vai ver a dos procedimentos. A memória de procedimento é a capacidade de aprender habilidades comportamentais cognitivas que são usadas de forma automática, como, por exemplo, aprender a dirigir, então, um procedimento complexo, né? Mas que depois que a gente tem ali armazenado, depois que a gente aprende, a gente mantém, né, essa capacidade, então fica armazenado na área motora suplementar, gânglios da base cerebelo, que é o que está em verdinho aqui na imagem, tá? Área motora suplementar, núcleos da base e cerebelo, memória procedimental. E a memória operacional vai ser a combinação da capacidade de atenção, concentração, memória recente, capacidade de manter ou manipular a informação de forma mais temporária. Por exemplo, estudar para uma prova, tá? Então, vai requerer, né, esse tipo de memória, mas também a memória episódica, né, que é a memória de fatos, e vai estar muito ligado ao córtex pré-frontal e à área subcortical, tá? Então, a memória de trabalho aqui destacando o córtex pré-frontal, a memória operacional, né? Para a gente estudar para uma prova, pessoal, a gente não tem que tomar uma série de decisões, né? A primeira decisão é eu vou estudar, né? Mas funciona muito bem, gente, com o córtex pré-frontal organizando. Lembra que a gente falou que ele é o organizador da nossa vida? Então, assim, não, eu vou organizar meu cronograma, eu vou fazer aqui a minha tabelinha, o meu ritual, vou gerar, né, a minha
o meu planejamento, e isso faz um bem danado para o córtex pré-frontal e nos ajuda muito quando a gente tem que trabalhar essa memória operacional, tá? Então, quando vocês forem estudar para uma prova, né, eu falo, né, dou aula de cursinho também, eu falo para vocês, né, gente, a organização ela é fundamental, ela não é perder tempo, tá? Ela é ganhar tempo, porque o seu córtex pré-frontal fica feliz demais com isso, né? Ele fica todo organizadinho e ele fica preparado para estudar. Se está tudo muito bagunçado, né, com aquilo que você vai fazer, um monte de informação solta, né, um monte de material que não faz muito sentido, uma mistureira de coisa, o seu córtex pré-frontal fica maluquinho, né? Ele fica completamente desorganizado e isso dificulta para você, tá? Dificulta para que você consiga realmente usar, né, trabalhar sua memória operacional, aprender aquele conhecimento que você precisa, tá? Então, guarda isso, tá, gente? A organização é fundamental para o córtex pré-frontal, né? Ele gosta de organizar, ele gosta de planejar, e ele é importante para quando você precisa, né, trabalhar isso aí, tá? Guardem isso. Bem, os transtornos cognitivos, então, né, como conceituação, termo genérico para designar alterações de uma ou mais esferas da cognição. Então, quando a gente vê, né, algumas alterações que podem envolver memória, inteligência, comportamento, né, o que a gente viu aqui, algum tipo de memória dessas, ou, né, a gente vê um problema de gnosia, ou praxia, ou de linguagem, então, envolvendo alguns desses aspectos, tá? Quando a gente falar, então, desses transtornos cognitivos, a gente tem algum tipo de alteração desses aspectos todos. Normalmente, esse transtorno tem etiologia, apresentação clínica e prognóstico variado, né? Você está apresentando ali, às vezes a gente tem que... a gente tem, né, um transtorno cognitivo que está ligado, né, a um processo crônico, né, uma lesão crônica e um processo de perdas, né, progressivas, e às vezes a gente tem um quadro confusional agudo. Então, agudamente você sofre, né, por exemplo, uma baixa de fluxo sanguíneo cerebral, estou falando só um exemplo, e com essa baixa de fluxo sanguíneo cerebral, você entra no estado confusional agudo, que depois passa, tá? Mas os transtornos cognitivos, eles estão relacionados a isso, a processos de alteração aqui, a processos de modificação nessas esferas cognitivas que a gente falou, tá bom? Falando, então, um pouquinho, né, do quadro confusional agudo, são transtornos cognitivos de instalação aguda, frequentemente acompanhado por desorientação no tempo e espaço e de etiologia variável, tá? Então, a gente tem o delírio, que seria um distúrbio neurocomportamental caracterizado por alterações agudas do estado mental, com atenção reduzida e curso flutuante. Transtornos metabólicos cerebrais, por exemplo, decorrentes de uma grande variedade de condições médicas, e é muito comum no idoso. Deixa eu só ver se... Ah, tá, tem as principais causas. Então, gente, esses transtornos confusionais agudos, eles aparecem muito. Talvez vocês, né, que já tiverem aí com a mão na massa atendendo idoso, já tenham vivenciado um quadro desse. Às vezes o paciente que está bem e, eventualmente, a gente fala que ele tem um rebaixamento do nível de consciência, ele tem ali uma alteração cognitiva aguda e que depois reverte. Essas alterações cognitivas agudas, gente, que é aquele paciente, né, que vem instável e, de repente, afunda, ela tem uma série de causas, tá? E no idoso, a gente tem, né, relações que são essas aqui as principais. Então, ó, alterações hepáticas, renais, hipoglicemia, né, são fatores que podem levar, eventualmente, a esse tipo de quadro. O hipotireoidismo também, tá? Relacionados a drogas, então alguma síndrome de abstinência, drogas ilícitas, medicações com ação do sistema nervoso central, entre outras, não necessariamente ligado aos idosos. As infecções, meningite, infecção do trato urinário, pneumonia e septicemia. Pessoal, gosto muito de chamar a atenção de vocês aqui, tá? Então, às vezes,
você atende o seu paciente lá, o seu idoso tem um padrão de comportamento X, ele está sempre mais ou menos daquele jeito, e aí um dia você chega lá para atender ele, e aí você encontra ele, né, confuso, sem saber quem é você, quem é a família, o que está acontecendo. Algumas vezes a família logo já pensa, gente, será que ele está tendo um AVE? Será que ele está tendo um AVC? Mas, pessoal, algumas vezes, claro, pode ser, né, uma doença vascular. Mas muitas vezes, gente, a forma do idoso manifestar que está acontecendo uma infecção é um transtorno cognitivo agudo, tá? Então, às vezes ele não apresenta febre, às vezes ele não apresenta dor, às vezes ele não apresenta aqueles sintomas que a gente espera, né, de uma infecção, mas ele modifica ali o comportamento dele. Então, toda vez que modificar comportamento, gente, é importante, de uma pessoa que tem um histórico linear, né? É importante falar realmente, né, para a família, chamar atenção para levar um médico, tá? Então, para levar um médico, para investigar, porque muitas vezes é infecção, e às vezes algumas infecções silenciosas. A gente pensa, mas professora, infecção no trato urinário causa dor. Gente, tem idoso que não relata ardência na urina, né? Que não relata aqueles sintomas que a gente espera de infecção do trato urinário. Então, é sempre legal estar atento nisso, tá? Eu já vivi isso milhares de vezes, gente. Milhares não, né? Centenas de vezes com os meus pacientes, tá? E eu acredito que vocês também devem ter histórias relacionadas a isso, de o paciente ter algum tipo de transformação, de alteração, de ter algum tipo de rebaixamento, e com esse rebaixamento o paciente pegar e estar com uma infecção, tá? Ah, professora, mas pode ser um AVC, uma crise convulsiva, um TCE, um tumor? Pode, mas a maior parte dos casos é infecção, né? E a gente tem que tomar cuidado disso, que às vezes a gente não está atento e fala, ixi, eu acho que deve ter tido um outro AVC aí. E às vezes você comenta isso com a família, na verdade, tem que ser mais cuidadoso no sentido de encaminhar para avaliação médica. Não, professor, eu cheguei lá e o paciente, né, tá hemiplégico, tá com aumento de reflexo, tá apresentando, né, o sinal de Babinski, aí provavelmente é neurológico, tá, gente? Mas o rebaixamento em si é legal prestar atenção, e eu gosto de comentar isso e frisar com vocês, porque acontece muito, tá? Acontece demais. E depois a gente tem as demências, né, propriamente dito. Tem alguma série de critérios diagnósticos, tá, para a gente diagnosticar, para o diagnóstico de demência realmente ser fechado. Então, para ser fechado demência mesmo, gente, que vai ser aquele processo crônico, né, tem que ter o acometimento da memória, de uma ou de mais funções corticais altas, como agnosia, praxia, linguagem ou função executiva, declínio cognitivo gradual e progressivo, não é só que caiu, né, e voltou, exclusão da indução de sintomas por substâncias ou outras doenças do sistema nervoso, né, então às vezes ela está tendo aquele sintoma por conta de um remédio que ele usou, às vezes ele está tendo aquele sintoma por conta de uma infecção, como a gente disse, às vezes ele está tendo aquele sintoma por conta de uma outra doença que não a demência, tá? Bem, e os déficits não ocorrem exclusivamente durante o delírio e não podem ser atribuídos à depressão, né? Porque também tem aquelas alterações comportamentais que a gente veio dizendo, né? E que podem influenciar, perdi a minha setinha aqui, gente, minha ponteirinha, e que podem influenciar, então, na ocorrência desses sintomas, tá? Então, pode acontecer, né, da gente ter o paciente que está com depressão, que está com distúrbio de ansiedade, que modifica o seu comportamento, e que aí, né, tem que ser feito realmente toda uma análise de exclusão, que é feita pelo médico, para chegar ao diagnóstico de demência. Aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem a definição do CID-10, né, que a gente encontra lá no Código Internacional de Doenças. Eu queria só que vocês lessem aqui comigo, tá? Eu perdi minha ponteirinha aqui, então vou pedir para vocês acompanharem lendo. Ó, a demência é uma síndrome devido a uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual há comprometimento de numerosas funções corticais superiores, tais como a memória, o pensamento, a orientação, a compreensão, o cálculo, a capacidade de aprendizagem, a linguagem e o julgamento.
A síndrome não se acompanha de uma a síndrome não se acompanha de uma obnubilação da consciência, então necessariamente, né, não é o paciente entrar em coma, tá? O comprometimento das funções cognitivas se acompanha habitualmente e é por vezes precedida por uma deterioração do controle emocional, do comportamento social ou da motivação. A síndrome ocorre na doença de Alzheimer, em doenças cerebrovasculares e em outras afecções que atingem primária ou secundariamente o cérebro, tá? Então, é uma definição grande, né, gente? Mas eu acho que é a melhor definição que a gente pode ter de demência, que é essa justamente que está no CID-10, né? Que traz muito, né, desses aspectos que a gente está vendo, que a gente estuda, que a gente né, utiliza aqui como parâmetro para entender os quadros demenciais. Nós vamos ter diversas possibilidades de causa de demência, então doenças neurodegenerativas, como por exemplo, né, doença de Alzheimer, corpúsculo de Lewis, demência frontotemporal, a demência relacionada ao Parkinson, ao Huntington, tá? A demência vascular, a demência por distúrbios endócrinos, a demência por déficit de vitamina, por quadros infecciosos, por doenças sistêmicas, por traumatismos cranianos, pela presença de toxinas, né, o uso de algumas drogas. Então, qualquer tipo, né, de alteração ali orgânica que acabar afetando aquelas faculdades que a gente estava falando, né, elas podem gerar esses casos, esses quadros demenciais. Bem, pessoal, vou fazer um intervalo aqui, até porque falhou aqui um pouquinho o meu sistema, tá? Mas a gente fez uma pequena introdução, e a hora que a gente voltar, a gente vai falar mais, né, detalhes sobre a demência, a doença de Alzheimer, e assim por diante. Por enquanto, gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Professora, essa questão do delírio, né? Acontece somente no idoso, aquele que não apresenta... Não, né? Não. A manifestação. Uhum, entendi. Pode acontecer qualquer idade, tá? A gente pode ter, eventualmente, aí uma manifestação, né, desse tropeço, dessa queda cognitiva, e por diferentes motivos, como tá ali às vezes até, né? Até a questão de uso de alguns medicamentos, né? Às vezes, pessoal, até, por exemplo, uma pessoa que tenha quadros de hipoglicemia, ou uma pessoa que por algum motivo tenha uma dificuldade de fluxo sanguíneo cerebral eventual, né, uma síndrome vasovagal, por exemplo, eventualmente a pessoa pode ter um distúrbio ali de um delírio, de um quadro dessas alterações da faculdade cognitiva. Tá ok, obrigada. Pessoal, intervalinho então, tá? Qualquer coisa, a hora que a gente voltar, eu tiro as dúvidas com vocês. Agora que eu vi que eu borrei o rímel aqui, né? Mas tá bom. Até daqui a pouco, pessoal. Eu mando o link novo, tá? Tá bom. Vê se tem... Oi? Ixi, falhou. Uns 20 minutinhos é o tempo de carregar a aula aqui, tá?